Pessoal, eu vou fazer com bastante calma, tá? Bem devagar. Peço aí desculpa aos que já estão mais avançados, mas eu estou vendo que muita gente ficou com dúvida, então a gente precisa sanar essas dúvidas, porque o que vem depois é continuação disso, né? Então não adianta atropelar ninguém, tá? A ideia aqui eram dois movimentos e três perguntas sobre cada um, né? Então, o primeiro movimento. Uma partícula se desloca em linha reta em relação ao observador inercial localizado na origem do sistema de coordenadas. O movimento ocorre com uma velocidade constante de 6 metros por segundo e no instante 0 segundo a posição da partícula era de 20 metros. A ideia aqui era bem simples, era ver se vocês Professor, ali conseguem... é menos 20 metros, não é? Menos 20 metros, isso. Ah, tá. A ideia aqui, eu vou colocar o 1 romano para saber que é o primeiro movimento. Era o seguinte: a gente tem lá um texto em português, né? E eu quero uma equação que tenha essas mesmas informações, ou seja, é ver a habilidade de vocês em ler um texto e chegar na equação que dá as mesmas informações. Nesse caso, qual era a equação? Né? A gente tem lá, o texto está dizendo que o objeto se move numa linha reta, vamos dizer que seja aí um corredor, que ele é observado a partir da origem por um observador inercial, esse charmoso observador aqui, bonito, né? Está aqui no zero, né? E no instante t igual a 0 segundos, esse cara está na posição. Aliás, eu fiz o desenho errado, deixa eu apagar. Ele está na posição menos 20 metros. Tá? Então, voltando aqui o desenho, a gente tem lá a reta, o observador inercial está aqui, lá na posição zero. No instante zero, o corredor está na posição menos 20 metros, então ele está aqui, e ele começa a se deslocar para lá com uma velocidade constante de 6 metros por segundo. Tá? Então, o texto todo diz isso aqui, e matematicamente isso pode ser traduzido assim: x de t, ou seja, a posição para qualquer instante, é igual a menos 20, que é o valor que a função assume quando o tempo é igual a zero, mais o quanto que ele se desloca vezes o tempo. Né? Quanto que ele se desloca no tempo, a velocidade vezes o tempo. E aí, com esta informação aqui, que contém tudo o que foi dito aqui, está contido nessa equação, nessa função, a gente pode responder as perguntas que foram feitas, tá? E a primeira pergunta é: qual a posição do objeto para t igual a 20 segundos? Então, essa era bem direta, né? Quanto vale a função x quando o argumento dela, o tempo, for de 20 segundos? Então, é só substituir o t por 20, tá? E aí, 6 vezes 20, 120. 120 menos 20, 100. Tá? Então, resposta, posição para 20 segundos igual a 100 metros. Tá? Que era aí a primeira questão. Aqui vocês podem ver que só 4 de 13 acertaram, né? Teve um percentual muito grande de erro. Muita gente não, ó, a maioria que errou, eu não sei o que vocês fizeram para dar 80. O 120 eu entendo, você fez só o 6 vezes o 6 vezes o 20 e deu 120, tá?
Reparem aqui uma coisa, que eu acho que vocês podem ter ficado em dúvida, que é o seguinte. Acho que eu entendi parte da dúvida de vocês, ela é conceitual mesmo. A pergunta não era quanto ele se deslocou em 20 segundos, mas sim qual a posição dele. Quanto que ele se deslocou? Ele se deslocou de 120 metros. Por quê? Ele saiu, na verdade, ele se deslocou 120 metros. Ok, entendi a dúvida. Ele saiu daqui de trás, né? Então ele caminhou 20 metros e depois ele foi até a posição 100. Então, olha só, são duas coisas diferentes que vocês precisam tomar cuidado. Posição do objeto, né? Qual a coordenada dele para 20 segundos? A coordenada dele é 100 metros, que foi a pergunta. Agora, qual o deslocamento entre 0 e 20 segundos? Aí sim, esse deslocamento, esse delta x, que vai ser igual a posição em 20 segundos menos posição em 0 segundos, que vai ser então 100 menos 20, esse sim é igual a 120 metros, tá? Percebem a diferença ou alguém tem dúvida ainda? Tranquilo? Posso seguir? Todo mundo muda porque tá ok. A segunda questão, a pergunta era: qual a distância percorrida entre 10 e 60 segundos? Aí, como é que a gente tem que proceder para isso? Distância percorrida significa que eu tenho que calcular qual a posição do objeto em 10 segundos, ó, onde ele estava quando o cronômetro estava marcando 10 segundos. Ele estava lá no menos 20 mais 6 vezes 10. Então, a coordenada desse cara no instante de tempo t igual a 10 segundos é 40 metros. E no instante 60 segundos, no x de 60 segundos, menos 20, mais 6 vezes 60. 6 vezes 60, 360. 360 menos 120, menos 20, desculpe, 340 metros. Então, ó, coordenada para 10 segundos, coordenada para 60 segundos. Agora sim, a distância percorrida entre 10 e 60 segundos. Como é que eu calculo isso? Eu calculo assim, qual a coordenada em 60 segundos, onde ele estava, menos a coordenada em 10 segundos. Isso significa, então, que ele chegou na posição 340 metros, tendo partido da posição 40, logo o deslocamento foi de 300 metros nesse intervalo, tá? Dúvida, pessoal? Vamos ver como é que vocês se saíram nessa? Só não entendi essa aí, não. Olha só, a pergunta é: qual a distância percorrida entre os instantes 10 e 60 segundos? Onde ele estava quando o cronômetro estava marcando? Tá? Onde ele estava quando o cronômetro marcava 10 segundos? Então, vamos voltar lá no desenho. Está aqui o observador inercial no zero, né? Ele que monitora o movimento do sujeito.
Quando o cronômetro desse cara marcou 10 segundos, onde estava o objeto? Coordenada dele, ó, 40. Estava aqui. Quando o cronômetro marcou 60 segundos, onde ele estava? Aqui. Então, ele atingiu a posição 340 metros em relação ao observador em um instante 60 segundos. Daqui até aqui, entre 10 e 60 segundos, quanto que ele se deslocou? 300, né? Ele saiu da posição dele entre 10 e 60 segundos, 300 metros. Tá ok agora? Entendi, professor. Tá. Agora Então, sim. uma coisa é a posição. Posição é coordenada. Ele pode estar parado aqui, ele nem está se deslocando, ele está na posição 40 metros. É como se Tá? ele tivesse saído de 40 metros, no caso. Exatamente, ele saiu do 40. É a mesma coisa, quando você sai de Pinda e vai até São José dos Campos, você não saiu do quilômetro zero da Dutra. O quilômetro zero da Dutra tá lá no Rio, no Marco Zero. Você saiu da posição já 300 e alguma coisa, tá? Uma coisa é, eu notei que vocês confundiram bastante a coordenada, a posição com o deslocamento, quanto que ele percorreu, tá? Aí é conceitual, não é matemático o problema, tá? E o número 3, eu inverti o argumento, né? Ao invés de fornecer para vocês um instante de tempo e calcular a posição, eu perguntei uma previsão, né? Quanto tempo, qual instante que o objeto em que ele vai atingir uma determinada posição, 88 metros. Como é que você faz uma questão desse tipo? Você parte da mesma função, né? A função aqui que me diz que a posição do objeto em qualquer instante é igual a menos 20 mais 6 vezes t. A pergunta agora é, qual o valor de t, vou chamar até de um t' para distinguir, para o qual a posição do objeto vai ser 88 metros, né? Como é que eu faço isso, então? Então, menos 20 mais 6 vezes o valor este valor de tempo, né, de t, leva ao resultado posição 88 metros, tá? Como é que eu vou resolver isso? Eu vou passar esse menos 20 para o outro lado da igualdade, então vai ficar 6 vezes t' igual a 88 mais 20, logo 6 vezes t' é igual a 108, e aí eu vou passar esse 6 que está multiplicando para o outro lado da igualdade, dividindo. Então eu vou ter que o t' é igual a 108 dividido por 6, logo t' igual a 18 segundos, é o resultado aí da questão. Vamos ver quantos acertaram. Também menos de 50%, tá? Tiveram um percentual aí bem grande de erro. Muita gente foi para o 21, ficou dividido, e alguns para o 24, tá? Pessoal, alguma dúvida, então, no movimento 1? Rafaela, Ele, Thiago, ele é você... complicadinho, né, professor? Essa é horrível, vai chegar no 21 também. Não, professor. No 21, o que vocês fizeram para chegar no 21? Deixa eu tentar entender. Porque aqui a posição era 88, a equação é essa aqui. Vocês erraram no cálculo, foi isso? Acho que pode ser sido no cálculo, né? Tá.
Olha só, uma coisa que eu tenho observado que vocês erram bastante é essa questão do passa para lá, passa para cá. Vamos fazer um break aqui e vamos falar de matemática? O Zé Luiz lembra disso e eu também, o restante não sei. Pessoal que foi em feira, viu balança de braços iguais? Aquela balança que tem dois pratos, ela tem um pesão aqui no meio, e aí o sujeito coloca um monte de batata aqui do lado e uns pezinhos aqui, e ele diz que o peso, né, ele mediu o peso das batatas quando isso aqui fica em equilíbrio, retinho. Zé Luiz, eu sei que lembra disso. Eu lembro, professor, isso foi no ano Eu de me lembro dessa 1940, balança. foi. Você lembra dessa balança? Então, ótimo. Quem não lembra, dá uma olhada em foto, viu? Essa balança tem o mesmo significado de um sinal de igual, tá? Se a massa que está aqui é igual à massa que está aqui, é porque está em equilíbrio. O sinal de igual quer dizer o seguinte: o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro para não desequilibrar isso aqui. Se eu dobrar aqui, eu tenho que dobrar aqui, né? Para manter a igualdade. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Menos 20 mais 6 vezes t' igual a 88. Qual é o nosso objetivo aqui? Né? Como eu tenho vários números aqui e só uma incógnita, que é o t', eu quero saber qual é o valor dele. Para fazer isso, eu preciso que esse cara fique isolado, fique assim, t' igual a alguma coisa, e aí eu tenho a resposta. Qual é o mecanismo que eu vou usar para fazer isso? Tudo que eu fizer de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Então, a primeira coisa, esse menos 20 aqui, eu quero tirar ele daqui e passar para cá. Como é que eu posso fazer isso? Somando 20 desse lado da igualdade. Né? Porque aí mais 20 com menos 20 dá zero. Só que aí eu desequilibrei a balança. Então, se eu somei 20 aqui, eu preciso somar 20 aqui. Beleza? Tirei o 20, ó. Mais 20 com menos 20 dá zero. Ficou agora o 6 vezes t' igual a 108. Eu não alterei a igualdade. E agora eu quero tirar esse 6 daqui e levá-lo para o outro lado. Como é que eu posso fazer isso? Simples. Eu posso dividir esse lado da igualdade por 6. Mas aí eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado. Dividir por 6. 6 dividido por 6 dá 1. Ótimo, ficou só o t' do lado esquerdo. E do outro lado ficou um 108 dividido por 6, que eu vou fazer a conta, que é igual a 18, tá? Nesse caso, 18 segundos. E é por isso que a gente faz esse passa para lá, passa para cá, que às vezes o professor de matemática ensina a fazer, mas não diz o porquê, tá? E eu acho que isso acaba gerando alguma confusão. Tudo bem aí, pessoal? Posso prosseguir? Só um momentinho. Pode, professor. Só Tá. copiar ali em cima que eu fiz um raciocínio diferente, daí agora. E eu acabei. Pode olhar, não tem problema. Isso aqui também, depois, a aula está sendo gravada, isso aqui, a figura eu coloco lá para vocês na equipe, tá? Ah, então pode prosseguir então, professor. Vou salvando e levando para lá. O segundo exercício era um pouquinho mais complicado porque eu não tenho mas sim dois movimentos e eles são simultâneos. É um observador, uma mesma reta, e ele observa dois movimentos. Então, de novo, a primeira fase, né, a primeira coisa importante no exercício é ler o texto em português e identificar as duas funções matemáticas que podem traduzir aí levar as informações que está no texto para a função. Então, ele fala em duas partículas que se deslocam numa mesma linha reta em relação a um mesmo observador que continua lá no zero do sistema. A partícula 1 tem velocidade menos 4 metros por segundo e no instante de tempo zero fica na posição mais 100. Então vamos levar essa primeira informação lá para a nossa lousa. Deixa eu subir aqui o bloco. Então agora
Primeira informação da fase 2 é que nós temos um observador que fica lá na posição 0 do sistema, tá? Que ele tem aí, ele observa um primeiro movimento de velocidade menos 4 e posição inicial mais 100, ou seja, no instante t igual a 0 segundos, tá? A partícula 1 está aqui no 100 metros, mas ela vai se deslocar no sentido negativo com 4 metros por segundo. Tá? Então, essa aqui é a partícula 1. Então, o corredorzinho ele vai se deslocar mais no sentido negativo. O segundo corredor, o segundo movimento, ele diz que o objeto se desloca para o lado positivo, mais 8, mas que estava no menos 40 quando ele começou a monitorar o movimento. Ou seja, no instante inicial, o corredor 2 estava aqui atrás, tá? Tá aqui o corredor 2, na posição menos 40 metros, e ele vai se deslocar para lá com 8 metros por segundo. Tá ok? No desenho, tudo beleza? Tá? Isso aqui é um instantâneo para t igual a 0 segundos. Né? Eles vão se deslocar assim. Agora eu preciso pegar todas essas informações, não tem nenhum demérito em desenhar quando você está começando a fazer isso, viu? Vale a pena, sim, fazer o desenho para começar a entender o movimento. Depois que vocês estiverem em prática, vocês podem parar de desenhar. Quero ver alguém fazer um observador mais bonito que o meu. X1, então, como é que eu traduzo a informação sobre o X1 em equação? Posição inicial dele, 100 metros. Velocidade dele, 4 para o lado negativo. Então, 4t. Observador vê no corredor número 2, que de partida, né, lá no início da cronometragem, está na posição menos 40, mas vai se deslocar para o lado positivo com velocidade 8. Então, ó, todo aquele texto está traduzido aqui e é o que eu preciso para conseguir responder as perguntas que estão feitas aí na sequência. Tá? Pergunta número 4, né, a primeira sobre o exercício 2, no instante 10 segundos, qual vai ser a distância entre as duas partículas? Reparem que agora é entre dois objetos. Tá? Então, agora ele fala da posição 10 segundos. Então, o que vai acontecer quando t for igual a 10 segundos? O corredor 1, em 10 segundos, vai estar aonde? Vai estar na posição 100, menos 4 vezes 10, 4 vezes 10, 40, 100 menos 40, 60 metros. E o corredor 2 vai estar onde? No mesmo instante, menos 40 mais 8 vezes 10, 8 vezes 10, 80. Então, isso dá a posição 40 metros. Vamos desenhar? Quando vocês não estiverem em prática, eu aconselho todo mundo a desenhar, viu? Ó, a foto tirada no instante 10 segundos, isso aqui é um instantâneo lá no 10 segundos, mostra o quê? Que o observador inercial continua aqui no 0. Tá? O corredor 1 está em que posição? O corredor 1, ó, que estava lá nos 100 metros, agora ele está nos 60. Tá? Esse aqui é o corredor 1. Botei ele para o lado errado. Ele corre para cá. Tá lá nos 60 metros. Esse aqui é o 1. E o 2, que está se deslocando para lá, foi para a posição 40 metros. Então, está aqui o corredor 2.
indo para lá. Qual a distância entre eles? 20 metros, né? 20 metros. 20 metros, tá? Então, a distância entre os dois, no instante 10 segundos, é a posição de e eu falei em módulo, então tanto faz, né? Se você faz x2 menos x1 ou x1 menos x2, dá na mesma, tá? Então, x1 de 10 segundos menos x2 de 10 segundos vai dar aí 20 metros, é a distância entre os dois, tá? Vamos ver como é que vocês se saíram nessa. Também 5 acertaram e 8 erraram. Então ficou bem dividido, né? Minoria acertou, tá? A pergunta seguinte, deixa eu voltar aqui. Pergunta 5, sobre os mesmos dois movimentos, é a primeira 10 segundos, a segunda é a mesma coisa, só que por um instante 60 segundos, tá? Então, qual a distância entre eles com 60 segundos? É um repeteco do que eu fiz aqui na primeira, só que ao invés de trabalhar com 10 segundos, eu vou fazer os mesmos cálculos para 60 segundos. É um outro instantâneo. Então, estou botando a numeração errada. Aqui não é 1, aqui é 4 agora, perdão, né? É a primeira sobre o movimento 2, e aqui não é essa, é 5, tá? Então agora vamos pensar, quando o cronômetro estava marcando 60 segundos, o que aconteceu? Posição do corredor 1 em 60 segundos é igual a 100 menos 4 vezes 60. 4 vezes 60, 240. 100 menos 240 dá menos 140 metros. Posição do corredor 2 também para 60 segundos. Menos 40 mais 8 vezes 60. 8 vezes 60, 480. 480 menos 40, 400 mais, né? Vou enfatizar aqui, 440 metros, tá? Então, vamos desenhar, para ficar mais fácil. Instantâneo, foto batida com 60 segundos de movimento. Nosso querido observador inercial continua aqui, no 0 metros, está lá, atento a tudo, fofoqueiro oficial, né, no 0 metros. E o que ele viu quando o cronômetro dele estava marcando 60 segundos? Que o corredor 1 já estava aqui. Esse é o nosso corredor 1. 140 metros à esquerda dele. E o corredor 2 estava mais distante ainda, 440 metros à frente, e continuava se afastando para lá. Esse é o corredor 2. Aí a pergunta é, qual a distância entre os dois? A distância entre os dois vai ser de 440 menos, né, ou mais 140 metros. Por quê? A distância do observador até o corredor 1, 140 metros. Do observador até o corredor 2, 440 metros, mas para lados opostos. Então, a distância total entre os dois, né, vai ser de 580 metros. Tá? Então, aqui, 580 metros. Né? Como é que a gente poderia fazer isso direto lá da matemática? Eu perguntei de novo o módulo, né? Então, a distância entre os dois em 60 segundos vai ser módulo da posição x1 para 60 segundos, menos módulo da posição x2 para 60 segundos. E aí, vocês chegariam nessa mesma resposta de
580 metros, tá? Quando vocês já tiverem bastante segurança e não precisar fazer o desenho, podem vir direto para cá. Enquanto não tiverem, aconselho a fazer o desenho. É mais lento, mas mais assertivo, né? Tudo bem, turma? Vamos ver o que vocês fizeram aqui no número 5. Número 5, só 3 pessoas acertaram. Ai, ai, ai. 3 de 15, 12 erraram. Ficou dúvida, pessoal, olhando agora a solução? Não, professor. Não? Tá. Deixa eu salvar já a imagem aqui. Hoje é dia 23 de fevereiro. Processo de soldagem, ok. Vamos então ao último aí dessa bateria inicial. O último, eu também faço uma inversão de argumento e eu perguntei não a posição, mas sim o tempo, né? Nós vimos que como esses caras partiram do menos 40, vamos recuperar lá o início, né? Ó, lá no início, né, do movimento, o corredor 2 estava aqui, o corredor 1 estava aqui, ele começou a se deslocar para cá, esse veio se deslocando para o outro lado, e em algum momento eles passaram um pelo outro. Tá? A pergunta é, em que instante de tempo, quanto marcava o cronômetro quando os dois se encontraram? Tá? Então, qual foi o instante em que os dois se encontraram? Qual é o TE, o T do encontro? Tá? Como é que a gente pode chegar nesse resultado? Posição do corredor 1 no tempo é igual a menos 40 mais 8t. Ups, acho que eu fiz errado. Esse é o 2, né? Deixa eu copiar lá de cima para não fazer besteira. Então, o corredor 1 saiu de 100, essa primeira imagem aqui, né? Saiu de 100 com menos 4, e deixa eu copiar isso para lá, mais fácil. Esse aqui é o nosso instantâneo. Para a gente chegar no resultado. Oh, saco. Por que ele não traz? Porque ele não quer. Não tem problema. Então vamos lá. O x1 é igual a 100. x1 é igual a 100 menos 8t. Correto? Deixa eu ver se eu peguei direito. Não sei porque ele não me deixou copiar. Não, 100 menos 4t. O 8 é o de baixo. Estou ficando esclerosado, viu? 100 menos 4t. E o corredor 2, a coordenada dele é dada por menos 40 mais 8t, ok? Então, o que a gente tinha feito até então, essas são as duas equações que fornecem as coordenadas dos dois corredores. A pergunta é qual o valor de tempo para o qual eles vão estar na mesma posição, ou seja, x1 do tempo de encontro vai ser igual a x2 do tempo de encontro. Eles vão se encontrar em algum lugar, que eu não sei onde ainda, né? Ó, eles vão passar um pelo outro. Matematicamente, o que eu quero saber então?
Qual é o valor de tempo para o qual 100 menos 4 vezes esse tempo de encontro vai levar ao mesmo resultado que menos 40 mais 8 vezes o tempo de encontro. E agora sim, vira aquele festival de passa para lá, passa para cá, porque eu preciso isolar, né, o tempo de encontro de um lado da igualdade. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar esse 4TE e vou levar para o outro lado. Vai ficar, então, como 100 igual a menos 40 mais 8 tempo de encontro mais 4 tempo de encontro. Agora eu vou pegar o menos 40 e vou levar para o outro lado da igualdade. Então vai ficar mais 40 mais 100 igual a 12 vezes o tempo de encontro. Então aqui nós temos 140 igual a 12 vezes o tempo de encontro. Logo, o tempo de encontro vai ser igual a 140 dividido por 12, que é igual, nesse caso vai ser um valor aproximado, né? Deixa eu fazer a conta aqui. 140 dividido por 12, 11,67, aproximadamente 11,7 segundos, tá? Poderia ter perguntado também onde eles se encontraram. Eu não fiz essa pergunta, mas poderia. Eu vou fazer essa conta só para a gente poder desenhar aí o grande encontro. Tanto faz um ou dois, né? A pergunta é: qual a coordenada de encontro? Qual a coordenada de x1 para 11,7 segundos? 100 menos 4 vezes 11,7 segundos. Isso vai ser aproximadamente 100 menos 53,2 metros. Poderia ter feito o cálculo pelo x2, do mesmo jeito. Qual a posição de x2 para 11,7 segundos? Então, aqui menos 40, mais 8 vezes 11,7. Isso vai dar aproximadamente. Então, menos 40, mais 8 vezes 11,7, né? Isso deu aí aproximadamente 53,6. Por quê? Porque a gente fez um arredondamento aqui, né? Tem um arredondamento ali que dá uma pequena diferença na hora que a gente faz o cálculo. Em termos de desenho, o que a gente pode dizer? O observador inercial continua lá no zero. Está ele aqui. E o que ele viu? Ele viu que lá pelo 53, alguma coisa, vou colocar 53,2 metros, o corredor passou pelo outro. Eles se encontraram, né? Um indo para lá e o outro vindo para cá. Passaram um pelo outro, tá? Essa pequena diferença aqui entre os dois, de menos de meio metro, é devido ao fato que isso daqui não é 11,7, isso é 11,6667, dá essa pequena diferença, tá? Então, a resposta correta aí da última questão era o tempo de encontro de 11,7 segundos. Ok? Pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Alguma coisa que não ficou claro para vocês? Nada, nada, nada. Pra mim complicou pra caramba, mas o senhor explicando assim, nós vamos entendendo. Tá. Então eu vou pedir agora, eu vou salvar isso aqui, eu vou pedir que vocês revejam os exercícios, todos eles,
para entender onde vocês erraram e tirem as dúvidas aqui comigo. Tá? Então, vocês podem ir fazendo, refazendo, né? Não precisa postar mais nada, só rever o que vocês fizeram. Imagino que vocês tenham anotações aí. E tirem as dúvidas aqui comigo, tá? Porque na próxima aula a gente vai passar por um movimento com aceleração. E aí ele vai ter mais um termo nas equações, vai ficar um pouquinho mais complicado. Então eu gostaria que vocês revissem aí os pontos onde possivelmente vocês cometeram algum erro.